Prezados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 183 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos é que obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciarem positivamente aos seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e assertiva, para que seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa, de forma que quando os líderes se tornarem dispensáveis, essas causas possam ser posticipadas para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Jaime Mirondino, comunicador. Jaime Mirondino, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Jaime Mirandolino. Pois, eu estou na edição número 183, é uma nota muito curiosa. Se tirarmos um 83, 2 anos depois eu nasci. É uma coisa muito interessante vir no número 8, o número 8, 3, 4 e 5. Mas muito honrado por estar aqui, por merecer também este convite. Não sabia que eu era um líder, a partir de hoje já fico a saber. E acima de tudo também por estar com o reverendo Antônio Sente, do qual tenho cruzado em muitos eventos. Não tive ainda espaço para cruzar sem que seja o programa, sem que seja trabalho, mas para trocarmos impressões sem que realmente tenhamos o cronômetro a controlar-nos. Mas muito obrigado pelo convite. Obrigado nós. Mirandolino apresenta-se como comunicador. Disse que um dos grandes exercícios que o ser humano tem é de tornar a comunicação compreensível. Pois. Sobretudo se nós estivermos envolvidos em várias ocupações, que é normal nos dias de hoje. Como é que aprendeu e como é que se convenceu que, apresentando-se simplesmente, unicamente como comunicador, poderia expressar muito mais do que a universalidade das funções, dos títulos que carrega? Eu acho que o primeiro fator é de onde nós somos oriundos, ou de onde nós é que nascemos. E eu acho que o diferencial está aqui. Eu vim de uma família de comunicadores também. O meu avô, para além de compositor de música gospel, era também comunicador, líder religioso. E tenho também um outro avô que durante o seu tempo dedicou-se à sala de aula, que é um comunicador também nato. Tenho um outro avô que dedicou-se ao jornalismo através do emissor provincial da Rádio Moçambique. Então, estas facetas todas foram moldando este ser humano que hoje está aqui nesta conversa. Mas também pelo facto de eu ter estudado na escola dos padres salesianos, cristãos, não é? Então, com esta ponte entre a família e a escola
e a comunidade com a qual eu inocentemente deixei-me cercar foram construindo este pequeno comunicador, que pequeno que era, e pepino torna-se ainda pequeno. Então foi se construindo ao longo desses tempos. E eu acho que a questão do propósito, eu tive essa descoberta muito cedo, por causa desta envolvente na qual eu me encontrava. Quando criança, quando mais jovem, e pelos locais por onde eu passei, descobri que a informação, que a comunicação, que vai muito mais além do que informar, é, sem sombra de dúvidas, algo que eu poderia me focar nela e trabalhar com ela. Porque quando nós comunicamos e informamos, cada um de nós retém aquilo que ele entende, e pode não ser aquele alcance que eu coloquei. Então, o meu trabalho ao longo destes tempos foi aprimorar este termo para que pudesse transcender para o lado de só apenas informar, que é a comunicação com propósito, que é o meu ponto de trabalho. É verdade que não é um processo que se alcança a médio, a longo prazo. É um exercício que eu acho que leva-se para toda a vida. Não podemos mensurar e dizer que não, são 10 anos, são 20, são 30, mas é um processo muito grande, porque a comunicação, ela desenvolve, a comunicação que é só informar, a pessoa, nós dizemos alguma coisa, a pessoa entende de outra forma, então precisamos estar a trabalhar sempre com estas pessoas, que é para aprimorar e fazer com que a nossa comunicação vá muito para além de informar, mas que é uma informação, que é uma comunicação que inspire, que é uma comunicação positiva, não é? Que vai fazer com que esta pessoa ou este receptor desta informação, desta comunicação, tenha impacto na sua vida. Então eu acho que é este processo de onde a pessoa vem que vai moldar este processo de propósito que a pessoa se coloca o desafio de seguir. E não é diferente comigo. Muito interessante. Mostrou aqui um conhecimento profundo sobre a sua identidade, e mostra também que tem procurado falar consigo mesmo. Gostava de perceber com que frequência fala consigo mesmo e como é que lida com o medo. O medo. Eu acho que o medo é o principal fator que vai nos influenciar a mudanças. O medo é um fenômeno que não tem o adulto, não tem criança. É verdade que a criança ainda a temos como inocente, não é? Mas o medo é o principal alicerce para a pessoa tomar decisões. Geralmente a forma como nós comunicamos com o medo, a forma como nós lidamos com o medo, vai nos permitir ou sermos vencedores ou sermos fracassados. Já me faço entender por quê? Porque o medo é o primeiro fator que aparece na nossa mente quando estamos para tomar uma decisão. Ou queremos mudar de emprego, ou queremos mudar de escola, por exemplo, e fica sempre essa coisa. Mas, o que é que foi agora? Mesmo até quando estamos para mudar de bairro, de residência, eu quero sair do bairro X para o bairro Y, por exemplo, fica esta coisa. Por isso que as nossas obras levam muito tempo. Nossas casas em construção levam muito tempo, porque eu fico com medo do que é que vou encontrar no outro bairro. Será que é um bairro seguro? Será que é um bairro que vou encontrar pessoas maravilhosas como estas que estão aqui, que eu já me habituei a elas? Então tudo isto ligado ao medo vai propiciar o avanço
ou o retrocesso, ou ainda a estagnação. Mas eu procuro olhar para mim com muita regularidade, sobretudo no momento em que as luzes se desligam, quando fica escuro no local em que eu me encontro. É esse momento em que eu vou me apropriando desse diálogo introspectivo para compreender em mim estes processos que eu quero no dia seguinte. Mas o medo está lá, o medo vive intimamente ali. Mas eu olho para mim e digo, olha, se eu não tomar o primeiro passo e não assumir este primeiro passo, dificilmente eu vou trazer impacto para a minha vida. É como um dinheiro que eu tenho na minha conta, em que eu decido empreender ou investir em alguma coisa. Se eu tiver medo que aquele dinheiro vá e não resulte em nada, eu nunca vou experimentar. Se eu tenho uma ideia para desenvolver um determinado conceito, se fico com medo de expor aquele conceito ou ao meu amigo, ao meu pai, ou a qualquer pessoa que eu confie, por causa do medo, eu não vou nem sequer experimentar essa ideia. Então, o medo, alicerçado a esta conversa regular comigo mesmo, ele vai permitir que eu me transforme ou num fracassado ou num vencedor. Mas muito mais do que isso, eu me considero uma pessoa vencedora, porque eu converso regularmente comigo mesmo, tomo as decisões que devo tomar, e se acho que as outras pessoas não estão ainda no mesmo nível, vamos lá dizer, comigo, se eu expor uma ideia, e às vezes é um pouco disso. Sim. Eu já sei que se eu exponho ao Antônio Sende, já conheço um pouco mais do Antônio Sende, o que ele vai me dizer em relação a isso. Então, ao invés de expor a essa medida ou essa decisão, eu tomo essa decisão e arco com as consequências. Pode ser positivo, ou uma decisão positiva, ou uma decisão negativa, mas eu devo me arrepender sempre na minha vida por ter tentado do que por nem sequer ter movimentado qualquer palha para transformar a ideia que eu tenho. Então o meu sistema de equilíbrio vai girando um pouco em volta destes conceitos. Então eu falo comigo mesmo regularmente. Não há dia em que, quando as luzes se desligam, eu não olho para mim e digo, ok, este dia que tem 24 horas já terminou e as luzes já desligaram-se. O que é que vai ser amanhã? Daquela posição que eu tomei hoje, o que é que deu, o que é que vai dar amanhã. É verdade que existem algumas ideias que são de médio a longo prazo. Então à medida que eu vou conversando comigo mesmo, quando as luzes se desligam, eu gosto muito das luzes. As luzes são como a alegoria da caverna que os filósofos sempre falam, em que a pessoa está escondida numa caverna ou colocado numa caverna, fechado, mas há uma fissura ali naquela caverna e ele vai vendo sombras, e a grande preocupação que esta pessoa tem é o que é que está do outro lado, e ele vai fazer de tudo para poder sair daquela caverna, para poder ir apreciar o que está do outro lado, para poder apreciar e ver o que é que do outro lado existe. Então para mim é um pouco disto. Quando as luzes se desligam, eu tenho que perguntar a mim mesmo, e hoje como é que foi? Tá bem, hoje foi bom, não, falhei ali. Se há alguma coisa que eu tenho que perguntar a alguém, vou perguntar, mas e amanhã? Começamos a projetar o amanhã. Se deixar que o medo influencie as minhas decisões, deixar que o medo influencie naquilo que eu considero melhor para mim, eventualmente não estaria onde estou hoje, a ser uma pessoa preferível aos outros, eventualmente, pelos valores, pela integridade e pelo sentido de compromisso, acima de tudo. É por aí. Muito bem, excelente. Na sua identidade como comunicadora e olhando para as referências dentro da família que teve, tanto o avô professor, como o avô jornalista, ou então o avô que teve um papel de liderança espiritual,
Como é que se classifica olhando para esses 3 modelos de comunicação? Ou qual é a sua simbiose olhando para esses 3 referências de comunicação na sua identidade como comunicador? A minha comunicação é a comunicação de propósito. Eu peguei nos 3, fui buscar qualidades excepcionais que os 3 têm e coloquei comigo. Procurei ver a época em que eles viveram, procurei compreender os desafios dessa época e definir os desafios da minha época. A minha época, qual é o maior desafio? É comunicação com propósito, uma comunicação que inspire mudanças, uma comunicação que propicia a mudança social e de comportamento. E eu defino o meu estágio num tripé, que é comunicação, que é humanidade e legado. Eu acho que as obras do ser humano, enquanto peregrino nesta face da terra, é que devem, acima de tudo, falar por ela. Que legado, ao longo deste nosso trajeto que nós estamos a ter aqui nesta terra, vamos deixar? E o mundo é feito desta gente toda. As pessoas que viveram antes de nós, que passaram por esta terra antes de nós, deixaram seus artefactos, deixaram as suas obras. E nós que recebemos este legado, o que é que vamos fazer? Dali, do ponto X para o ponto Y, o que é que nós vamos fazer? Então, a minha maior preocupação é comunicar, é a humanidade, tal como seres humanos, obviamente, mas também são as obras, é o legado. E eu fui fundir esses 3 para buscar deles qualidades excepcionais, mas também para alimentar a minha peregrinação. O que eu acho, e estou a fazer esta obra, contando com o apoio dos meus semelhantes ao meu redor, porque eu sou um ser humano que está inserido dentro de uma sociedade, então eu tenho que cooperar com esta sociedade, tenho que cooperar com esta comunidade, mas com olhos postos para este tripé que eu fiz referência aqui. Muito bem. Olhando para a sua antropologia, a sua orgânica, qual é o ponto forte que usa na sua linguagem corporal para causar esta transformação e impacto na sua comunicação com propósito? E qual é, eventualmente, um ponto fraco que tinha, que depois teve que trabalhar, como bem disse, para desenvolver essas características excepcionais, tendo como referência estes 3, digamos, comunicadores que teve na família? Eu gosto muito da liderança pelo exemplo. Não é só alimentar essas palavras bonitas, não é só estar a fazer estar a pregar façam o que eu digo e não o que eu faço. Então, uma das coisas que eu comecei a trabalhar com muita profundidade, falando do ponto negativo, é fazer o exemplo. Se eu quero me assumir como esse comunicador preocupado em influenciar, eu devo ser o primeiro influenciado por mim mesmo, para que os outros também possam observar e digam que sim, nós temos que seguir aquele exemplo, porque ele é o primeiro a seguir esse exemplo. Muitas das vezes, nos tempos passados, mais jovem, éramos também imbuídos dessa juventude, ou desse momento jovem, mais aceso, mais acelerado, mais acutilante, não é? Que em algum momento, ao longo das nossas sessões de aprendizado, fomos alertados que é preciso liderar pelo exemplo. E não existe maior obra possível que não liderança pelo exemplo. Então eu comecei a trabalhar esta ferramenta para que as pessoas assumam como um indivíduo que faz, mas também influencia os outros a fazerem. E todo o resto foi consequência desta ferramenta
que foi trabalhada ao longo destes tempos. Não é uma ferramenta fácil, mas eu acho que é prazerosa, no sentido de trabalhar com ela, mas para fazer com que os outros também sigam, porque os outros só vão seguir se verem em si essa confiança, essa credibilidade. E a credibilidade é feita através do exemplo. Então, começando pelo ponto negativo, para mim, foi me apartar de todo esse movimento aguerrido da juventude, da época em que eu estava, mas para começar a me assumir como um indivíduo influenciado que influencia. E isto para mim é o mais importante. E colho bons frutos com isso, com o feedback que recebo das pessoas, com os convites que vamos recebendo das pessoas, porque as pessoas estão a ver que há um horizonte que está a ser colocado, há um horizonte que está a ser projetado, então chamam-me para ir falar sobre isso. E eu sinto que há um exercício bom que está a ser feito de mostrar às pessoas que é preciso primeiro ser ativista de si mesmo para ser ativista de causas. E é por aqui. Excelente. Fala-se numa linguagem técnica aplicada à área de comunicação, que, por exemplo, os comunicadores públicos são uma das fontes de poder. Como é que, no seu caso, lida com o poder através do seu trabalho, através da sua arte? E qual é, digamos que, a meta que entende que esta geração da qual faz parte tem estado a perspectivar que pode nos conduzir através deste poder, quer nos conduzir para onde como comunicador? Uma pergunta muito, muito interessante. Eu acho que é uma coisa curiosa que vou falar já. Eu fiz parte da Rádio Comunitária da Moamba. Eu sou da Moamba. E ao longo do meu exercício com a Rádio Comunitária da Moamba, eu compreendi que ali naquela comunidade em que eu estava inserido, eu era o espelho para as pessoas terem acesso à informação. A pessoa poderia estar em casa a ver telejornal ou a ver o jornal da tarde e por qualquer motivo não compreendeu bem uma informação que foi veiculada nesse dia. Dia seguinte, se for noite, a pessoa vai me procurar para compreender essa informação que foi veiculada ali. E isto suscitou uma outra tarefa, de ter que me informar muito mais do que o necessário. Porque ali na comunidade eu era a pessoa que as pessoas procuravam para se informar bem e melhor. Por quê? Porque passou uma informação até que diz respeito àquela nossa comunidade, e porque nós estamos a dizer no princípio que a comunicação que passa necessariamente por informar, por vezes a pessoa retém algo que não é, ou não reteve bem, sobretudo quando falam de números, os tais 30%, os tais 60%, os 1 milhão e tal. Então alguns não entendem. Então rapidamente eu compreendi que aqui na minha comunidade eu sou um personagem relevante. As pessoas vêm ter comigo para clarificar, porque aquele indivíduo ali é claro, é consistente, é informado. Então eu sempre tinha que estar a ver o jornal, eu sempre tinha que estar a ler o jornal, eu tinha que estar inserido nas conversas ali no bairro, com os chefes do quarteirão, com os secretários do bairro, para compreender a envolvente do meu bairro, a envolvente do meu distrito, da Moamba, para que estas pessoas que viessem ter comigo pudessem obter clarividência e a partir de mim pudessem ter a luz para poderem caminhar. Então, começo daqui para dizer que este poder que muitos consideram quarto
E hoje alguns teoréticos vão discutindo se é o quarto ou se é o primeiro, porque a comunicação é de facto um poder. Nós estaremos aqui a estratificar os graus em que estão, ou em que está, melhor, a comunicação, se está no terceiro, se está no quarto, se está no quinto, ou está no primeiro, mas é um debate interessante que está acontecendo. Mas para dizer que, se eu, comunicador, não estou bem inserido com este poder, pode ser o quarto, ou pode ser o terceiro, ou pode ser o segundo, estaria também a ser um agente perturbador da comunicação. Se o indivíduo não está claro do poder que tem, dificilmente ele vai exercê-lo. Então é preciso que este indivíduo tenha clareza do poder que tem para poder exercê-lo. Se o indivíduo é um líder e não entende de liderança, dificilmente ele vai influenciar positivamente as pessoas. Se o indivíduo está numa área de matemáticas e não entende de matemáticas, dificilmente vai manipular esses dados matemáticos. O mesmo pode acontecer com estatística, com economista. Há pouco vi a passar aqui o Yassine, que é um amigo meu. Se não entende de turismo, obviamente que não vai manipular bem as informações ligadas ao turismo. Então, para eu estar bem entrosado com este poder de comunicação, eu devo entender muito bem poder, ou melhor, comunicação versus poder. Então, a partir deste exemplo que eu tive na rádio comunitária, que foi-me construindo até hoje, e até hoje eu sou obrigado a estar informado, porque há pessoas que vão me ligar para poder clarificar alguma coisa. A título ilustrativo, no dia de hoje, o governo lançou aí um fundo de desenvolvimento local. E os meus amigos, grande parte deles, até pessoas que entram nas minhas páginas e veem alguma coisa, fazem questionamentos sobre isso. Sim. Eu fui obrigado a ter que ler sobre aquela informação, aquele fundo, para saber como é que estão os desenvolvimentos deste processo, porque as perguntas que eu recebo são de pessoas que querem ter informação mais aprofundada sobre aquilo. Então é o poder que eu tenho de clarificar as pessoas sobre toda esta envolvente, que se eu mal interpreto, terei problemas muito graves na minha vida. Muito bem. Como é que faz o exercício? Por exemplo, estas valências, uma delas que eu vejo que carrega é a de ensinar. E para poder melhor influenciar e poder também comunicar. Vejo mais uma vez aquela simbiose das três referências de comunicação. Mas sabendo que o seu público são pessoas com backgrounds diferentes, percepções diferentes, como é que faz um exercício consigo de poder transmitir clareza, conduzir as pessoas da escuridão de dentro do túnel, da caverna para a luz? Como é que faz isso, mas num exercício consigo mesmo de acelerar e desacelerar a sua comunicação, sabendo que as pessoas também podem ter velocidades também diferentes de compreender? Há um professor meu na Universidade Pedagógica que dizia que em ciências sociais o mais importante é a pergunta. Não é a resposta, é a pergunta. Porque se o indivíduo compreende bem o enunciado, responde também com clareza. Então, é importante estudar bem os públicos com os quais nós lidamos. É importante estudar as pessoas com as quais nós lidamos. E eu fui docente de antropologia cultural. E a antropologia cultural é, acima de tudo, compreender o ser humano como este ser inserido dentro de uma realidade cultural. Então, quando faz essa pergunta, a partir daquela pergunta, nós já compreendemos o grau do QI deste indivíduo. Então, obviamente que vamos preparar uma informação muito mais direcionada a este indivíduo. É como os eventos. Os eventos, as pessoas estão ali sentadas, 1000 pessoas num evento. E sabes que nesse evento há vários estratos. Há os licenciados, há os doutores, há aqueles que até que não foram à escola, mas que foram convidados a essa reunião. Então, conhecendo os públicos, vamos refinar aquilo que é a nossa comunicação,
tendo em conta estes extratos todos que estão ali presentes. Então, a maior ferramenta é compreender a pergunta e não a resposta. A resposta vai ser mais simples se realmente compreendermos o enunciado. Isso é interessante. Faz-me lembrar alguns exercícios que o Mestre Jesus Cristo fazia em função das questões. Por exemplo, quando ele estava aqui a entrar em Jerusalém, então os seus discípulos começam a louvar-lhe, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, e os críticos neste caso chamam-lhe Mestre, manda calar aos teus discípulos. Ele, vendo esta construção, percebe que ali há um antagonismo, primeiro no trato e naquilo que é o pedido ou a intenção da questão. Exatamente. E isso era a capacidade que ele foi desenvolvendo para saber responder, como estava aqui a dizer, e até às vezes respondia com pergunta, para ajudar os inquiridores a encontrar a resposta, a chegar ao seu alcance. Exato. Um outro dado interessante do Mestre Jesus Cristo, já que tocou nele, é quando ele estava no barco com os seus discípulos e de repente um vendaval nas correntezas do mar, e os discípulos começaram a ficar preocupados, e vendo esta preocupação falaram com ele: epa, aqui nós estamos mal e podemos a qualquer momento sucumbir. Veja só como ele responde a esta gente, a estes discípulos. Não foi da mesma forma neste exercício ou neste exemplo que deu há pouco tempo o reverendo Antônio Sente, por exemplo. É porque Jesus Cristo conhecia também as pessoas à sua volta, e as respostas, ou o nível de respostas, estava refinado para cada extrato. Com os seus discípulos, a forma como ele transmitia informações, aquelas parábolas que ele transmitia aos seus discípulos, não era da mesma forma que ele falava, por exemplo, com outros atores com os quais encontrava. Alguns nem sequer acreditavam que ele é filho do Pai. Não acreditavam. Mas foi preciso uma provação tal para acreditarem que este indivíduo aqui não é normal. Alguma coisa está aqui diferente. O cego, que não enxergava nada, estava ali, passou por ele e houve um gesto. Esse indivíduo não tinha outra alternativa senão começar a segui-lo, porque viu com provas que não. Estamos diante de um ser que realmente veio salvar esta humanidade. Então é o estudar os públicos, é o conhecer a sua audiência, é também usar o seu exemplo para influenciar os outros. Se não trabalhasse com exemplos, não trabalhasse consigo mesmo como exemplo, dificilmente Jesus Cristo teria este andamento todo que ele teve nesta peregrinação de 33 anos na Terra. Mas foi usando o seu conhecimento que o Pai ungiu para influenciar mentes. E falava uma coisa e ele deixava ir, continuava a seguir. Mas ao longo do seu trajeto percebias que não. Mas aqui há alguma coisa diferente, há alguma coisa de anormal, e não tem outra alternativa senão seguir. É o exemplo. Muito bem. O exemplo é fundamental. Excelente. Como um spinning doctor, como é que tem estado a agir para purificar a comunicação? Se bem que há uma ou duas atrás perguntava onde quer nos conduzir, pode agora completar na urgência que há, nomeadamente, de purificar a comunicação como um todo. Eu penso que a comunicação hoje, as pessoas estão naquela situação de dizer que eu informei. É só isso. Mas eu defino-a como muito mais que isso. A minha preocupação não deve ser simplesmente eu informei. É também ter clareza se a pessoa da qual eu informei compreendeu ou não. Então é comunicação com propósito, naturalmente, mas é uma comunicação que possa inspirar mudança social e de comportamento. Eu não estou preocupado em simplesmente
deixar ficar um pensamento ou deixar ficar uma palavra, mas é ter certeza de que o Antônio, por exemplo, compreendeu e está disposto a seguir. Se o Antônio compreendeu e qual é o rumo que ele segue, vai para a esquerda ou vai para a direita, e não simplesmente dizer que não, eu informei aqueles, só eles não ouviram. Não, temos que tirar este paradigma, temos que reformar este paradigma, porque estamos a compreender que as pessoas não estão a compreender de facto, as pessoas não estão a entender o rumo das coisas. Informa-se alguma coisa, mas só diz que eu apanhei ontem isso aí. Apanhou ontem. Ouviu ou não? Nós estamos a falar daquilo. Acho que ontem estava a falar o Antônio sobre isso. Sim. Entendeste? Nem apanhei bem o que ele disse. Sim. Então começamos aqui a ter problemas. Então temos que garantir com que estas 20 pessoas que nós estamos a comunicar com elas entendam ou não. E o meu propósito neste tripé é este: comunicar, humanidade e legado. Então, se compreendermos isto, nós vamos ter a clareza, de facto, de que a nossa comunicação está a surtir efeito. E nós temos vários públicos, várias associações socioprofissionais, cada uma delas está a comunicar tendo em conta a sua atividade ou o seu objeto. Mas será que a comunicação está a surtir efeito ou não? Então, nós estamos a olhar hoje para esta confusão social, esta convulsão social em que nós nos encontramos, estamos a compreender que não. Não estamos a comunicar simplesmente para assumirmos o ônus de que informamos. Mas a nossa comunicação não está a surtir efeito. Então, comunica-se numa escola primária com as crianças, vai comunicar, vai explicar, vai deixar a sua informação. Sobretudo hoje fala-se muito da questão da travessia dos peões, sobretudo naquelas escolas primárias em que estão à beira de uma estrada. A Polícia de Trânsito, o Departamento de Polícia de Trânsito está todos os dias ali a falar com as crianças. As associações socioprofissionais estão todos os dias a conversar com as crianças. Mas todos os dias recebemos informações de que as crianças foram atropeladas. A saírem da escola para atravessar para outra margem, foram atropeladas. Então a pergunta é esta: a nossa comunicação está a ser entendida ou não? Aquelas crianças com as quais nós comunicamos estão a entender ou não? Os relatórios são todos muito bonitos. Fomos à escola primária X, conversamos com um universo de 1001 crianças, e dentre estas 20 são do sexo feminino, o restante são do sexo masculino. Conversamos com 20 professores, dos quais 10 são do sexo feminino, e somos muito profissionais em estatísticas, mas não estamos a ter clareza se a nossa comunicação está a ser compreendida ou não. As crianças todos os dias na berma da escola estão a ser atropeladas. As crianças todos os dias, até pessoas adultas, que são os professores dentro, a comunidade técnico-administrativa da escola também está a ser atropelada ali mesmo na estrada em que ela trabalha. Então, a pergunta e a preocupação maior nossa é esta: se realmente a nossa comunicação está a surtir efeito. O mesmo que acontece com as doenças aqui. A cólera, por exemplo, fala-se muito da importância de higienizar as mãos, da importância de manter o nosso meio afável para combater a malária. Mas a malária, a cólera, os acidentes estão a crescer vertiginosamente. O que é que se passa? A comunicação está a ser correta ou não? A comunicação com propósito que propicia a mudança social e de comportamento está correta ou não? A resposta é não. Então temos que trabalhar no sentido de compreender se nós deixamos a comunicação e avaliar se a comunicação está a seguir de forma correta ou não. E compreender se essas pessoas que recebem, o receptor, está satisfeito ou não. Porque se calhar não está a compreender aquilo que estamos a dizer. Estamos a usar um linguajar dificílimo para ele. E, ao invés de compreender direita, ele compreende esquerda. No sentido único, nas estradas, geralmente nós olhamos para o sentido de onde os carros vêm. Mas por que motivo pode aparecer alguém em contramão, está em uma emergência, por exemplo,
Mas nós estamos a certificarmos de dizer a estas crianças, a esta comunidade técnico-administrativa da escola, que apesar de ser sentido único, é importante certificar-se de que, tanto no sentido de onde ordinariamente os carros vêm, mas também é preciso olhar para aquele sentido em que nós sabemos que não vêm os carros, mas por qualquer motivo o carro pode vir a aparecer. E aí? Então, mas os nossos relatórios são tão bonitos, fizemos a palestra, conversamos com as crianças, e depois, aquela hora de pico, na hora de ponta, o polícia de trânsito e alguns ativistas que foram formados naquela escola estão ali na escola com aquelas tábuas que estão escritos stop, está escrito go, e depois dali acabou. Quando a hora de pico termina, já não falamos mais do assunto. Então nós não temos a ter clareza se de facto a nossa comunicação com propósito, uma comunicação que vai muito mais além de apenas reclamamos o ônus de que nós informamos, está a surtir efeito ou não. E o meu trabalho, que agora quero convidar o professor, o reverendo Antônio também para seguir, sempre nas suas comunicações, é compreender se estas pessoas das quais estou a comunicar com elas compreenderam ou não. Quando faz uma pregação, por exemplo, nós escolhemos o versículo e temos um fundo de tempo de 30 minutos para conversar, para dialogar, e simplesmente dialogamos, falamos ali, descarregamos, entre aspas, as informações todas que nós entendemos daquele versículo que estamos a trazer, mas não nos certificamos de que esta audiência compreendeu o alcance ou não. É preciso trabalhar nesta ferramenta. Excelente. Como é que tem estado a trabalhar nessa ferramenta? Isto é, como é que tem estado a ensinar a comunicar com propósito para evitar este desfazamento que é uma realidade, vamos lá, algo que existe? Algo exatamente, algo que existe, que constatou, por isso é que posicionou-se e moldou este modelo de comunicação. Qual é o programa, a ferramenta, paradigma que tem estado a pôr em prática como um ativista, vamos lá, para alcançar mais pessoas e deixar este legado vivo? Eu penso que é comunicar sempre com as pessoas. É estar sempre com as pessoas. Não vamos comunicar simplesmente para cumprir planos. Não vamos comunicar simplesmente para cumprir um programa. O meu programa é de 15 dias, então eu vou cumprir a segunda-feira, depois volto na quarta, e 15 dias passam, terminou o programa. Temos que fazer o follow-up dessas atividades todas. Temos que garantir com que a nossa atividade seja contínua. E uma ferramenta que eu uso é esta, de estar sempre com a pessoa, de estar sempre com as pessoas. Deixamos a semente ou plantamos na terra a semente, nós não nos damos por convencido que já está ali plantado. Temos que estar sempre a ver, temos que regar, temos que sachar, para tirar a erva daninha em volta desta semente que foi lançada à terra. Temos que cuidar desta semente para que ela possa crescer, para que ela possa trazer os frutos que nós almejamos. E os frutos quais são? É haver a tal mudança social e de comportamento ali patente. Então, um dos maiores trunfos é estar sempre com os receptores, a ir mais, a ir para além do cumprimento de planos, a ir para além de estar só a reclamar o ônus de que eu informei. Eu tenho que informar, sim, tenho que estar com estas pessoas, muitas vezes com as mesmas pessoas, para garantir com que a informação está ali cimentada. Um caso que acontece, por exemplo, com as várias campanhas de comunicação que nós temos, elas cumprem um prazo. Nós lançamos, temos que combater a malária. Então temos uma campanha de comunicação de combate à malária.
vamos a uma comunidade, epa, é preciso sachar aí o capim, manter o seu meio asseado, bonito, eliminar os charcos de água, por aí fora. Mas aquilo é uma campanha de 30 dias. 30 dias terminaram e terminou tudo. E o reverendo esteve aqui a dizer uma coisa interessante no princípio, que muitas das vezes, quando nós lançamos uma informação, há quem compreende da sua forma. Uns mais lentos assimilam, outros com capacidade de discernimento rapidamente encontram, mas e aqueles lentos que naqueles 30 dias que eu estive a comunicar não entenderam patavira de nada, não apanharam absolutamente nada? Como é que nós tratamos as pessoas? Então, a comunicação com esta amostra deve ser contínua. Esta é que é a ferramenta de mudança. Excelente. Muito obrigado. Para terminar, como é que o Mirandolino prepara-se no seu espaço individual privado antes de se juntar às diversas equipes a cumprir demandas do seu ponto de vista mental, físico, emocional e espiritual? Deus está sempre no centro de tudo, mas Deus é só aquela ferramenta que está conosco para abrir-nos caminho, para trazer a lanterna e mostrar o caminho. Existe também uma carga percentual que é minha, que é de ler, que é de compreender o que está escrito, por exemplo, que é de ouvir também, que é de olhar para a minha volta, para compreender como é que isso é feito e como é que as pessoas estão a fazer e como é que eu posso trazer de diferente. O que eu posso trazer de diferente? Eu sou muito apaixonado por um ativista sul-africano, morreu em 2021, chamado Desmond Tutu, que é um reverendo da igreja anglicana, da arquidiocese anglicana sul-africana, o primeiro negro arcebispo na cidade do Cabo. Que ele tinha uma forma de comunicar extremamente leve e muito interessante. Apesar de pastor, era uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhão. A sua comunicação era muito mais equilibrada, moderada. É um ator relevante no combate ou na luta contra o regime do apartheid na África do Sul. O Desmond Tutu era um indivíduo que viveu intensamente, um indivíduo que viveu com profundidade e com sentido de propósito, mas um propósito também que está voltado na mudança, um propósito está voltado na inspiração coletiva. E eu olho para a vida como uma luta de boxe. Tu vês aqueles atletas que estão ali a lutar, para os destros, os que usam a mão direita, vê que a mão esquerda é a mão que provoca, é a mão que espevita, é a mão que mede as condições. A esquerda geralmente é a mão que prepara condições, mas a direita é conservada como demolidor. E a vida é um pouco disso. E o demolidor o que é? O demolidor é o líder. O demolidor é a pessoa que inspira. O demolidor é o vencedor. Então, a luta de boxe, na sua fotografia geral, para dizer como é que eu me preparo, é a esquerda que prepara condições, que lê, que vê o que os outros fazem, que se preocupa com o que vai fazer, que coloca condições nele mesmo para ir, mas a direita colocada como demolidor. A direita é que vence para os destros. A minha vida é isso. Excelente. Quero agradecer esse espaço que cedeu-nos o seu chá de liderança, que muito nos edificou, deixando aqui ficar de uma forma muito clara, objetiva, como melhor comunicar e como é que a comunicação pode ser um instrumento de liderança para gerar mudança, transformação com propósito que beneficie gerações. Desejamos-lhe muito bom ano, que o Criador continue a lhe dar esta profundidade de análise e o amor às almas. Muito obrigado. Eu tenho a agradecer por esta oportunidade, que é também uma ferramenta para tentarmos colocar também aquilo que nós pensamos, tentar colocar um pouco de influência naquilo que é o nosso pensamento e exortar àqueles que nos assistem através desta plataforma do Chá de Liderança para que realmente tenham empatia
com o ser humano. Nesta sociedade em que nós vivemos, parece que esta destruição do tecido social provocou este recuo da empatia, do amor ao próximo. Então, através da plataforma, vamos lançar esse nosso clamor, esse nosso desejo de ver os seres humanos cada vez a se amarem mais. E muito boa sorte ao chá de liderança para o Media Club, que é hoje à noite. Eu e o meu chá estamos aqui. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.